Olá, chegamos à última parte da leitura comentada da obra escrita por Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. Obra que completou 20 anos em 2018, desde a sua primeira edição em 1998. Dividida em 7 capítulos, conta a história de uma águia criada como uma galinha. História esta que nos leva a refletir de forma metafórica a condição humana, fazendo uso de 2 arquétipos, águia e galinha, remete-nos às 2 dimensões constituintes do humano. Dessa forma, cada um de nós, ao lê-la e também interpretá-la, encontraremos respostas, por vezes distintas, de acordo com o nosso estado de consciência e do lugar onde pisamos. Na segunda parte desse programa, deixei a seguinte reflexão. Diante das adversidades da vida, diante das diferenças dos outros, dos pensamentos e atitudes contrárias às suas, diante dos dilemas que a vida lhe apresenta, como se dá o equilíbrio entre a dimensão águia e a dimensão galinha em suas escolhas e atitudes? Sem poder eliminar uma das duas, pois, como já vimos nos episódios anteriores desse programa, ambas dimensões, águia e galinha, são imanentes da nossa condição humana, ou seja, elas nos constituem, nos formam como humanos. Não podemos prescindir de uma delas. Dessa forma, Leonardo Boff responde que temos que buscar um equilíbrio dinâmico entre essas 2 dimensões. Ambas as dimensões são fundamentais da existência humana. A dimensão galinha, que proporciona enraizamento, isto é, temos os pés fincados no chão. É a nossa parte humana ligada aos nossos limites, ao nosso cotidiano, às nossas necessidades de sobrevivência. A dimensão águia, por sua vez, nos leva a romper com limites de nossa sobrevivência. Nos conduz ou nos abre às possibilidades infinitas, ao projeto infinito que realmente somos, como nos diz Leonardo Boff. Ainda, o Leonardo Boff nos chama atenção ao cuidado e à vigilância para o que a cultura da homogeneização, tão presente em nossas vidas modernas, não faça sucumbir a águia que nos habita. Que não nos faça acostumarmos, consciente ou inconscientemente, à condição de galinha que cisca o chão apenas por migalhas. Na busca do equilíbrio dinâmico entre as 2 dimensões, a vida é uma saga de desafios que temos que superá-los. É na superação desses desafios que vamos descobrindo a nossa identidade,
nossa humanidade. Assim, superando os desafios que a vida pedagogicamente nos impõe, temos o processo de personalização. Leonardo Boff nos diz que esse processo de personalização é o que nos dá, é quando nós vamos dando um caráter pessoal à nossa história, à nossa própria formação enquanto humanos. A nossa existência humana não é algo dado como pronto e acabado. Temos que construí-la progressivamente, dando cada um de nós a nossa parcela de contribuição pessoal. Logo, nessa saga de superações de desafios, no processo de personalização, somos heróis, heroínas na construção de nossa individuação. Leonardo Boff apresenta na obra que o herói e a heroína são também símbolos e padrões de comportamentos humanos, o que podemos chamar de arquétipos. Entender esses arquétipos, conforme Leonardo Boff, é ouvir a voz da nossa interioridade, dando espaço e vez para a corporificação de sua expressão. É a realização do projeto infinito que somos. O arquétipo do herói, heroína, nos ajuda a ser heróis e heroínas de nossa própria vida, de nossa própria saga. Em nossa vida, nos deparamos com situações que nos causam desânimos, desesperança, tristeza, angústias, mágoas. E a vida nos pede superação. E é nesse instante que deixamos emergir o herói, a heroína de dentro de cada um de nós. Para nos tornarmos heróis e heroína, precisamos um dos outros, como bem nos mostra Leonardo Boff. Não somos onipotentes, nem demos a nós mesmos a existência. Vivemos uma pobreza essencial. Dependemos objetivamente dos outros. Não é essa situação de dependência, como diz Leonardo Boff, que nos humilha, pois é característica de todos os seres vivos do universo. Essa pobreza essencial nos abre a solidariedade universal. Ajudamos-nos mutuamente na construção da vida coletiva. Leonardo Boff vai nos dizer que do enfrentamento dos limites, das dores, das perdas impostas pela nossa vida, temos algumas figuras específicas do herói e heroína. E a primeira dessas figuras que Leonardo Boff nos mostra é a figura da resistência e coragem. A vida, ela nos convida a resistirmos. Nos convida a ter atitudes corajosas diante das dificuldades, dos obstáculos que nós encontramos. E essa, de acordo com Leonardo Boff, é a nossa primeira figura do herói e heroína. A resistência e a coragem. A segunda figura é a do caminhante ou peregrino. Esta retrata aqueles e aquelas que desenvolvem os próprios recursos,
as suas próprias estratégias para seguir sua vida. Temos de desenvolver, de acordo com essa segunda figura, nossos próprios recursos para sermos autônomos, donos de nossa própria vida, né? Sermos autônomos nessa nossa jornada da nossa existência, sem onerarmos os demais. Recordando da nossa história da águia que foi criada como uma galinha, podemos ver que a águia, a águia ferida, teve de esperar pacientemente até que se recuperar lentamente todos os seus sentidos. E isso representa essa segunda figura do herói e heroína, o caminhante e o peregrino. Na vida, todos nós somos peregrinos na nossa jornada à descoberta da nossa identidade. A terceira figura é a figura do lutador, lutadora. Viver é lutar, como declara Leonardo Boff na obra. Nada do que realmente vale se alcança sem esforço, sem fatigante trabalho. Durante a nossa jornada humana, na nossa vida, somos exigidos a doação. Somos levados a colocar em prática a capacidade de renúncia e de sacrifícios em favor dos outros e dos nossos próprios sonhos. Aí temos a quarta figura, a figura do mártir. O mártir, que pode ser cada um de nós, crê na lógica da semente. Se não conhecer o escuro da terra, se não aceitar morrer, não viverá nem dará fruto. A quinta figura do herói, heroína, é o sábio. Leonardo Boff, com a sua forma simples e criativa, nos diz que sábio tem a ver com saber e com sabor. Ou seja, saber que tem sabor. Ele nos diz o seguinte: o saber tem sabor quando resulta de experiências, de sofrimentos, de observações dos vai e vens da vida. A verdade não é feita de frases corretas, mas de visões que sintonizam o coração com o desejo e o desejo com a realidade. Por isso, só conhecemos verdadeiramente quando amamos, quando nos fazemos um com a realidade. A última figura do herói, heroína, é o mago, aquele que transforma o mundo convencional em um mundo mágico, transfigura os fracassos em sabedoria. Segundo Leonardo Boff, o mago nos introduz em estados de consciência integradores, que nos permitem vislumbrar, a partir de um centro de irradiação e de amor, a unidade de todas as coisas. Essa figura do mago nos indica que não devemos ter medo de mudar as nossas escolhas, de mudar as nossas opiniões. Estamos abertos para o novo, para a mudança, sempre que a vida nos solicita.
remetendo-nos à história da águia mais uma vez, vemos que ela passou por essas fases do herói e heroína, culminando na descoberta de sua identidade. Ela foi herói, heroína de sua própria saga, de sua própria história, a realização do projeto infinito que ela é, a sua realidade, a sua natureza, a sua identidade. A realidade, existência humana, enquanto projeto infinito, está inserida em um universo de possibilidades infinitas. O universo, por estar em expansão, está em evolução. O que implica que não podemos nos fecharmos em uma única possibilidade, em uma única realidade ou situação. Por sermos projetos infinitos, temos que superar criativamente nossos obstáculos e limites, buscando a nossa verdadeira natureza com resistência, coragem, trabalho, sabedoria e magia. Estarmos abertos para o novo. Vimos na história da águia que ela, além de seus próprios esforços de superar seus limites, superar seus sofrimentos, suas fragilidades, precisou de ser socorrida. Alguém deixou os seus próprios afazeres para cuidar dela. Esse gesto, Leonardo Boff chama de amor incondicional. Segundo ele, esse amor incondicional põe em movimento um imenso processo de libertação de carências, de opressões e de limitações de toda ordem. No universo, todos os seres existem e vivem um pelos outros, com os outros, para os outros. A vida, e insisto aqui, dizer mais uma vez, que de forma pedagógica, coloca todos os seres em uma relação includente, como bem afirma Leonardo Boff. Logo, não é o princípio da sobrevivência do mais forte que ordena a nossa existência humana, mas sim o princípio da solidariedade, amor, de todos para com todos. O que nos move como seres humanos, como projetos infinitos, é a reciprocidade, complementaridade. Um ajuda o outro a existir, a se desenvolver. Um ajuda o outro a existir, a se desenvolver. Todos se completam e crescem juntos, as espécies, os ecossistemas e o universo inteiro. Como seres humanos conformados interiormente enquanto projetos infinitos, maiores do que o sentido de sobrevivência, temos algo a dar e a contribuir que somente nós podemos oferecer ao crescimento do todo. Quando negamos ao amor incondicional, ao princípio da solidariedade e amor, da reciprocidade e complementaridade, estamos negando a nossa própria humanidade, a nossa própria condição humana, ao que realmente nós somos. Negamos
a nossa identidade. Não podemos, portanto, negar ao cuidado do outro neste processo de descoberta de sua identidade. O cuidado é uma pré-condição essencial para a vida sobre qualquer uma de suas formas. Leonardo Boff afirma que o cuidado é tão fundamental que foi visto pelos gregos como uma divindade. O cuidar um dos outros, cuidar do todo, é algo que faz parte de nossa condição humana. Assim, precisamos ter atenção ao corpo, à mente e ao espírito, visto que todo humano se constitui nesta trindade, corpo, mente e espírito. Integrar a cura do corpo, a terapia da mente e o cuidado do espírito é a meta da construção do humano. Com cuidar como parte da nossa meta humana, Leonardo Boff assegura que não basta libertar-se de, é necessário também libertar-se para. Ao nos libertarmos das opressões, das nossas carências, dos nossos limites, temos também que libertar-nos para a nossa própria identidade e para a realização de nossas potencialidades. Relembrando a história da águia, foi isto que ocorreu com ela. Ela se libertou da condição de galinha para se descobrir águia. A obra A Águia e a Galinha é um livro para ser lido não às pressas, mas com calma, com paciência, sem pressa para finalizá-lo, pois traz muitos símbolos dos quais podemos extrair ensinamentos, mensagens para a compreensão da nossa condição enquanto humanidade. Leonardo Boff finaliza o penúltimo capítulo da obra nos trazendo a simbologia do sol na história da águia. Como vimos, foi necessário os raios do sol penetrarem nos olhos da águia para que ela recuperasse a sua identidade natural de águia. Leonardo Boff intitula este capítulo como O Sol, Experiência do Luminoso e do Centro. Luminoso significa divindade, é sinônimo de sagrado. É o estado de consciência de quem teve uma experiência de encontro, de união com a suprema realidade. O sol, em várias tradições culturais, era visto como expressão da divindade maior. Recentemente, por ocasião do solstício de inverno, 21 de junho, na página do Facebook da Sala Onjó Pindorama, postamos sobre a festa do sol, o Inti Raymi dos Incas. Estes e vários outros povos indígenas na América Latina celebravam o Deus do Sol, o Deus da Luz. Leonardo Boff vai nos dizer que o Sol possui a função de um arquétipo central. Associa-se à ordem e à harmonia de todas as energias psíquicas. No nosso sistema solar, é ele
que atrai em órbita todos os planetas. O arquétipo Sol sateliza ao seu redor todas as significações. Ele é o centro vivo e irradiador de nossa interioridade. Dessa forma, Leonardo Boff assevera que o Sol representa, por excelência, o luminoso em nós. A nossa humanidade orbita esse Sol centro, Sol luminoso. Nós podemos recusar o chamado dele, mas jamais aniquilá-lo, como bem exclama Leonardo Boff. Ele nos diz que esse Sol, que é a experiência do luminoso em nós, é a base antropológica da nossa espiritualidade. Isso é muito significativo. O Sol centro, o Sol luminoso, é a base antropológica da espiritualidade. Há muito o que podemos extrair para a reflexão dessa obra de Leonardo Boff. Aqui, neste programa, a intenção é de partilhar alguns breves apontamentos para a leitura reflexiva de vocês acerca dessa obra. No momento em que parece-nos que estamos passando por crises de valores essenciais da nossa humanidade, em uma sociedade tão complexa quanto a nossa, obras que nos fazem voltar ao nosso interior, indicando possíveis caminhos para o resgate de nossa identidade enquanto humanos, têm que ser lidas, estudadas, para nos ajudar na atualidade a agirmos de acordo com a nossa verdadeira natureza. Somos projetos infinitos de uma realidade suprema e sagrada. Espero que os breves apontamentos aqui feitos sobre esta obra do Leonardo Boff possam ser úteis para vocês, fornecendo reflexões para a humanização diária de nossos comportamentos, de nossas atitudes nos dias atuais. Que descobramos do véu da ignorância e de tudo que nos tira da nossa missão humana o nosso coração de águia, uma vez que somos feitos para a imensidão do infinito.